A mais uma live, segunda, 7h07. E aqui o papo é diagnóstico. Hoje eu tenho um convidado muito especial e a gente vai falar sobre o poder da navegação no exame 3D. Se eu pudesse dizer para vocês que isso muda completamente o processo, talvez você pensasse, mas Cláudia, eu não sou boa de informática. Cláudia, eu detesto tecnologia. Calma aí. Isso é um processo de aprendizado. Mas antes eu também queria dizer que se você já usa o exame 3D, eu honro você. E creio que o próximo passo é navegar nos exames. O meu convidado de hoje é super especial. Ele é um endodontista de mão cheia, mas ele também desenvolveu uma solução para ajudar o dentista nesse passo a passo, tá? Então o Bruno está entrando aqui e a gente vai bater um papo sobre isso. Gente, bora lá. Deixa eu aproveitar enquanto o Bruno tá entrando. Ah, ele aí. Ei! Bom dia! Madrugamos. Madrugamos, é isso aí. Já acordando, já. Já acordando no diagnóstico. Exato, segunda-feira, já daquele jeito que a gente gosta, né? Trabalhando. Trabalhando. Bom E aí, dia, você tá Bruno. bem, Bem, querida? Bom obrigada dia. por aceitar esse convite e Imagina. para a gente poder falar sobre o poder do diagnóstico, né? Eu queria que você se apresentasse, mas quando eu estou trazendo convidados, o que eu peço que o convidado fale não somente o seu currículo, mas o seu propósito, né? Qual o propósito do Bruno como endodontista e como desenvolvedor de uma solução que é para ajudar o dentista? O que você, o que move seu coração, né? Para tanto trabalho, para poder ajudar, né? Não só o seu paciente, mas outros dentistas. Olha, na verdade, bom, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre todo o processo que aconteceu para que eu conseguisse chegar nessa solução final que foi o Endogest, né? Eu, há 5 anos atrás, Cláudia, tentei e tentava já fazer um software. Inclusive, nós fizemos algumas tentativas do modo mais antigo, né? Porque hoje em dia é um pouco mais fácil de você entrar dentro desse mundo de softwares, vamos dizer assim, um pouco mais fácil do que era antigamente, porque antigamente você tinha que praticamente criptografar um software inteiro, né? Você tinha que ter realmente desenvolvedores aí te ajudando fazendo isso. E hoje em dia a inteligência artificial ela facilitou muito os processos. Não que seja algo fácil, mas facilitou demais os processos de desenvolvimento mesmo de software. E há 5 anos atrás eu tentei fazer um software também, não deu certo. A gente acabou gastando tudo que tinha e que não tinha na época por conta desse sonho, dessa vontade de realizar algo nesse sentido, porque eu sempre fui endodontista de cadeira, né? Sentava na cadeira lá, fazia minha endo, fazia meus procedimentos, e nunca fui um cara da gestão, nunca fui uma pessoa que tinha muita organização desse outro lado, porque eu, por muito tempo, estive dedicado em ser um bom endodontista, né? Acho que Sim, por é um muitos. processo. Isso é interessante, Bruno, você falar, porque a odontologia mudou muito. A odontologia, você falou do uso da inteligência artificial, ela acelerou processos para você, para o desenvolvimento e para tudo, mas também acelera o processo de profissionalização de processos que um consultório tem que fazer. E às vezes o dentista, ele se sente um pouco perdido de tanta coisa que ele tem que fazer, além de ser dentista. E é real, né? Na Sim. formação, a gente não tem noção de que é isso tudo, a gente quer aprender a técnica, mas existem outras habilidades necessárias. E tá tudo bem, gente, se em algum momento você dedicou a ser realmente bom naquilo que você se propôs a fazer. Isso Sim. é um processo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas em algum momento essa essa habilidade começou a te fazer falta e aí você começa a ter um outro olhar, né? Assim,
Eu acho que a técnica, né, pra gente que é clínico, é uma coisa que é obrigação, né? É uma coisa que é obrigação, assim como existem coisas que, por exemplo, o diagnóstico, que é algo que parece muito simples e tal, é obrigação do profissional saber fazer, né? A gente precisa ser bom, porque afinal de contas nós lidamos com pessoas, né? Então, a partir do momento que você lida com pessoas, a partir do momento que você tem um ser humano na tua frente ali, você precisa fazer o 100%. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu sempre tive a ideia de escalar, de ter um negócio grande, de ter algo que realmente ajudasse muito as pessoas, mas eu nunca consegui de fato escalar o meu negócio e ter outras pessoas trabalhando para mim, porque infelizmente é muito difícil você conseguir ter várias pessoas trabalhando para você e manter o nível de qualidade que a gente que trabalha com excelência teria se você tivesse vários funcionários e vários dentistas que você, na grande maioria das vezes, não consegue fazer o controle disso. Uhum. Então o software ele entrou nessa brincadeira aí comigo porque eu queria uma solução. De fato, sim, uma coisa que me ajudasse no meu dia a dia para que eu tivesse uma melhora no meu tempo clínico, nas coisas, enfim, no diagnóstico. E aí a gente começou a procurar pessoas ao longo desse caminho que ajudassem a gente nisso, né? E eu acabei conhecendo meu sócio, que hoje é meu sócio, desenvolvedor, que é o Arthur, que eu acho que você chegou até a conhecer ele também. O menino tem 23 anos, ele é um gênio, assim, ele fez tudo, tudo, tudo para mim. Demoramos 2 anos para desenvolver esse software. Mas uma das coisas que eu falei para ele, eu falei, cara, eu precisava de um software que tivesse o Daikon já integrado. Que a gente conseguisse ver o Daikon na nuvem, para que a gente pudesse cortar caminhos que hoje a gente não consegue cortar. E a Mas, gente pode. Bruno, esse acho que é o grande pulo do gato do Endogest, assim, eu fiquei enlouquecida quando eu conheci aqui no Endo em Foco, mas vamos dar um passo para trás, né? Toda solução nasce de um problema, e um problema é alguma coisa que impacta o processo do dia a dia. Alguma coisa Uhum. que você poderia fazer mais rápido ou melhor, você tem que seguir aquele passo que muitas vezes trava no caminho. Qual era a sua principal dor? E aí que eu acho que vai fazer muito sentido todo mundo entender o potencial do endogeste. Qual era a sua principal dor? Qual era o ponto que parava? Era a velocidade que a clínica mandava? Era baixar esse DICOM? Era entender em que software você ia usar? Como é que era esse problema para você? Bom, para mim, a principal dor de todas, sem dúvida, era você receber os exames ali no. Quando você manda o paciente fazer a tomografia, você recebe o exame na sequência no teu e-mail. Aí você tem que baixar, colocar em algum lugar separado ali, um HD externo, alguma coisa. Depois você tem que descompactar para depois você abrir ou num software, num Radiante, algum outro software. Então era um processo demorado. Era um processo que muitas vezes, às vezes você estava sem computador, você não conseguia fazer. E no Gest ele simplesmente resolveu isso. A radiologia, no momento que a radiologia faz o upload no próprio prontuário do paciente, que ele tem o link, já aparece para mim no meu celular sem eu ter que baixar em lugar nenhum. Aí não tinha como eu visualizar a Daikon, por exemplo, no celular antes. Então essa era a minha dor principal, era a falta de tempo que às vezes a gente tem numa consulta de 2 horas de endodontia, você acaba gastando às vezes 2 horas. E aí você chega no final do dia, você precisa ficar resolvendo coisas administrativas que eu precisava dessa facilidade. Então, por isso que essa era a dor principal, assim, ficar perdido e cada hora uma coisa em um lugar. Quando o exame está dentro do prontuário do paciente, poxa, aí a coisa fica muito mais fácil. Você sabe onde está, você pesquisa pelo nome e você sabe onde está. Legal. Então, essa, esse processo que é possível, né, se torna facilitado e quando a gente se organiza, a gente trabalha melhor, né? O Endogest também é um software. E aí a gente está falando de diagnóstico, que também recebe as radiografias, né? Exatamente. Ele recebe tudo, na verdade. É um software onde você vai ter mídias. Então, eu que trabalho, por exemplo, com endodontia, acho que hoje todo mundo trabalha com fotografia. A gente sabe da importância de fotografar os nossos casos, né? Não só para documentação, mas também para, de repente, você ter alguma coisa de aula, enfim. Acho que hoje em dia todo mundo
quer ter isso, até para provar as coisas perante o paciente. Ó, estava assim, ficou assim. Então a gente criou um drive, imagina, um local onde é como se fosse um HD do paciente na nuvem, onde você não vai carregar computador, você não vai carregar nada, que você tem o teu raio-x ali, que você tem mídias, que você tem a tomografia, você consegue fazer laudo direto com inteligência artificial integrada, enfim, a gente conseguiu integrar tudo o que precisava dentro de um prontuário, né? A questão que a gente falou, talvez, de trazer as radiografias digitais direto, isso está em desenvolvimento ainda, mas é uma coisa super legal você olhar e você ter ali tudo, né? Assim, você É, não... mesmo que ela não saia direto, se ele permite importar, né, Sim, isso sim. qualquer arquivo, o arquivo pode vir, né, como um anexo, uma foto, né, facilitando para quem está entendendo. Você vai fazer um upload, trazer essa foto para dentro do sistema. E por que eu estou falando isso, né? Você colocou muito bem. O diagnóstico, ele começa antes do paciente sentar na cadeira, começa com uma série de perguntas, anamnese, todo esse processo de entendimento da necessidade do paciente, mas o diagnóstico ele é visual. Ele é visual pelo exame clínico, né? Ele é visual pela inspeção que se faz de todo aquele contexto, não só do dente, mas daquele contexto. Por que que aquele dente foi à endodontia? Hoje a gente vê uma série de dentes rígidos, né, com problemas, com necessidades endodônticas em virtude do estilo de vida do paciente. Muito bem. Depois dessa análise toda, né, o diagnóstico ele é visual e ele é visual e eu costumo falar que ele é do mais simples para o mais complexo. Sim. Ele começa com a fotografia, ele começa com uma radiografia que vai ter limitações e vai gerar no dentista uma necessidade de entender melhor aquele sistema de canais radiculares. E aí a gente vai somando cada etapa dessa do diagnóstico para finalmente o dentista conseguir decidir qual é, né, o passo a passo que ele vai fazer. E esse diagnóstico bem feito é que muda, né, todo o processo de condução. Eu fiz recentemente um desafio com colegas endodontistas clínicos que chama O Diagnóstico Muda Tudo. Esse desafio era o dentista contar um caso em que, quando ele começou o exame clínico e ao raio-x, ele imaginou uma situação, Aham. porque a gente vai construindo, né, esse diagnóstico. E depois da tomografia, isso mudou absolutamente. Eu sei que você pede a tomografia para todos os casos, mas você consegue lembrar de algum caso onde o diagnóstico tridimensional foi fundamental para essa condução ou mudou o que você pensava que ia fazer e depois precisou fazer? Cláudia, não só consigo lembrar como são todos. Adorei todos, É, adorei. é muito doido isso, né? Porque assim, era só um incisivo. Não, cara, quando você vai a fundo na tomografia, Nossa. lá no exame de alta resolução, você vê coisa que você não vê no exame bidimensional. Não tem como, não tem como. Eu falo assim, né? A chance de você conseguir fazer algo sem tomografia, vai, na região de incisivos e tudo mais, e ter um índice de assertividade maior, é maior. Agora, por exemplo, você pega um molar superior, ou principalmente molares superiores, né, que a gente tem ali muita estrutura que dá sobreposição ali, os seios da face, enfim. Direto, a gente pega casos de molar superior que você fala, pô, será que tem lesão aqui? Quando chega a tomografia, aquela lesão gigantesca, né? O paciente com sinusite de origem odontogênica, um cisto enorme que já está envolvendo três, quatro dentes ali. Então, eu, como recebo casos bem complexos dentro da endodontia, eu vejo isso direto, direto. Então, é muito difícil hoje em dia, assim, quando a gente avança no diagnóstico, é muito difícil a gente fazer um retrocesso, porque a gente começa a ficar melhor, né? Eu até associo isso dentro da endodontia ao microscópio. Então, a tomografia, ela tá para odontologia no geral, assim, de diagnóstico, como o microscópio tá para endodontia também. Até uma MED fala muito isso do tomo microsonics, né? A importância de ter tomografia, a importância de ter uma microscopia, e isso muda o jogo, te torna Muda um o jogo. profissional diferenciado, e hoje em dia é uma realidade. É uma realidade que a gente precisa.
olhar e falar, poxa, isso aqui precisa ser utilizado, porque faz muita, muita, muita diferença no nosso dia a Você dia. consegue lembrar esse ponto de virada de chave? Porque eu dei uma aula outro dia e aí uma aluna falou assim, endodontista, né? Era uma turma de implante, ela era endodontista. Eu falei, entendi por que você veio fazer implante, né? Vai tentar salvar quando não der, você mesmo resolve. Mas ela falou, olha, eu peço para retratamento. Eu falei, é um excelente começo, né? Uhum. Porque eu acho que é muita falta de humildade a gente achar que vai resolver um caso que um colega não conseguiu usando o mesmo processo que ele fez. Vai errar de novo. Sim. Mas você lembra quando foi essa virada de chave? De quando você começou a pedir, de como você começou a pedir muito, de quando você pede para todos os casos e não abre mão? Sendo muito sincero com você, muito sincero mesmo, a minha virada de chave aconteceu faz muito pouco tempo. É? Muito pouco tempo. Eu tenho 15 anos de formado. Minha virada de chave total, que eu falo, eu preciso de tomografia em todos os casos, aconteceu não faz nenhum ano. Até então eu era muito tigrão, no sentido de, poxa, dá para resolver. E assim, sejamos sinceros, dá para resolver a grande maioria dos casos fazendo endodontia bem feita, fazendo endodontia convencional, né? Porque tem pessoas que aí não vão ter acesso à tomografia em todos os casos, você não vai conseguir pedir para todos os pacientes. A gente precisa entender, eu sempre tento, né, olhar a minha realidade, que é uma realidade isolada, que eu tenho uma condição de atender pacientes e pedir, o paciente vai fazer isso no momento do atendimento, e a gente tem que olhar para o que de fato é a odontologia. Então, eu acho que é totalmente essencial hoje. Assim como eu acho que eu não consigo fazer tratamento de canal mais sem microscópio, mesmo que seja de um incisivo central, mas tudo isso passou por um processo. E é um processo que a gente precisa ver ele também como positivo, sabe? Sim, e Porque validar esse processo. sim, que todo mundo passa. A gente não sai atendendo o paciente que tem o melhor poder aquisitivo, a gente não começa a nossa carreira né, sentado na Com janelinha, segurança. com segurança, né? E assim, eu fui um endodontista, Cláudia, que eu trabalhei, antes de montar o meu consultório, eu trabalhei em 80 consultórios. Eu rodei São Paulo Você inteiro, eu fazia trabalhava. no delivery? Fazia, fiz 8 anos de endo delivery. Isso Eu é muito rodei bacana. vários lugares. Quando eu montei a BF Endodontia há 8 anos atrás, eu estava trabalhando em 27 consultórios ao mesmo tempo, né? E Nossa. hoje eu tenho alguns amigos meus, colegas, que inclusive são professores aqui do curso junto com a gente, que os caras são trabalhador, correria. A gente acaba atraindo pessoas parecidas com a gente para nossa para o nosso convívio mesmo, né? E pô, tem cara que trabalha em 50 consultórios ao mesmo tempo, sabe? E aí é um pouco inviável em várias situações você doutrinar todas as pessoas a falar, ó, você vai precisar pedir tomografia em todos os casos. Então, a Qual é o realidade. principal ponto? É quando a gente tem a crença de que o paciente não pode pagar ou quando a gente acha que consegue resolver sem? Você entendeu? Um é o paciente e o Uhum, outro é você, confiando tá. naquilo que você faz dentro de um caso mais ou menos complexo. Onde você acha que é o ponto de inflexão ali? É sobre o paciente ou é sobre a sua capacidade técnica? Ou os Eu dois? acho, eu acho que é muito mais sobre o que está na nossa cabeça, quando a gente consegue mudar Crença. quando a gente consegue virar essa chavinha, né? E convencer as pessoas que trabalham com a gente. É que assim, imagina um cara que trabalha para 50 pessoas, você vai conseguir convencer as 50 pessoas daquilo? Sabendo que tem muita gente que, poxa, a gente tem dificuldade de comunicação e tal, mas eu acho que isso está muito mais na nossa crença do que em qualquer outra situação. Tá, Muito mais no nosso. eu vou te dar um testemunho meu. Eu coordenei um Tá. serviço de odontologia muito grande. Eu coordenava uma equipe de 400 pessoas, com líderes, né, que me ajudavam, mas uma equipe de ponta muito grande. E um Tá. serviço social, tá? 95 a 98% dessa clientela ganhava até 3 salários mínimos. Tá. Então, a gente está falando de uma clientela social, de uma odontologia social, onde a gente pensa que a gente vai fazer o básico bem feito. Uhum. E tá tudo bem.
Aos poucos, né, eu fui fazendo toda essa transformação digital desse serviço e a implementação de 2 equipamentos de tomografia. Quando a gente muda a mentalidade do dentista, da cadeira, eu te afirmo que esse paciente que ganha até 3 salários mínimos fazia o exame. Então, eu acho que vai muito, o que você falou vai muito do que eu acredito, do que eu vivenciei como gestora, de uma equipe que eu liderava, mas entendendo que se o dentista vira essa chave, ele Tá? consegue convencer o paciente a fazer. Em todos os níveis, não. Por isso que eu te perguntei, é um processo. E nessa mesma aula que eu dei na sexta-feira passada, tinha uma que eu brinco com os alunos assim. Você faz endo? Faço. Ah, que ótimo. Você usa tomografia? Ah, às vezes e tal. E aí a gente vai conduzindo, né? Mostrando os casos. E aí eu falo assim, quem não é endodontista? Aí todo mundo, levanta. E eu falo, e o seu endodontista de confiança usa tomografia? Aí eu brinco com eles, não usa, muda de endodontista, né? Porque você está confiando. Tudo isso para tirar eles, né, desse ponto de acreditar que a responsabilidade do caso não é só do endodontista que ele encaminhou, ele é o gestor daquele paciente, daquele processo. E aí Perfeito. uma das alunas falou assim, Bruno, nossa, eu falava para o meu endodontista, para de pedir tomografia para tudo. O paciente não vai ficar. Ele falava para mim, mas eu preciso da tomografia. Eu falei, como é que é o nome do seu endodontista? Agora até esqueci. Eu falei, ó, Maravilhoso. diz que eu mandei um beijo para ele, que ele é maravilhoso. Então você vê, ela, como não endodontista, tinha um endodontista que pedia e ela achava que ele estava pedindo para tudo que o paciente tinha. Exageradamente, cara. Tá aqui, né, Bruno? Ah, mas é algo que você tem essa função social agora aí, de trazer essa informação aí para todo mundo, porque quanto mais as pessoas estiverem cientes, né, dessa importância toda, quanto mais as pessoas estiverem educadas da diferença que faz, né, Cláudia? E assim, ó, tem um outro ponto importante aí também, que há 5, 10 anos atrás, os tomógrafos não eram tão bons quanto são hoje. Então, você pedia uma tomografia para endodontia que tinha muito artefato e tudo mais, assim, ajudava, mas não era aquela coisa determinante. Agora, né, com o advento desses novos tomógrafos, que graças a Deus já temos muitos aí no Brasil inteiro, né, o X800, até alguns outros de outras marcas mais em conta aí, a gente consegue fazer diagnóstico real, a gente consegue ver detalhe real, né? E aí, quando a gente começa a entender, a manipular isso, né? Que Aí é antes, outro salto, né? aí é outro salto, aí é uma coisa totalmente diferente. E agora, quando a gente tem isso dentro do seu celular, poxa, aí Meu acabou. Deus, eu fiquei Aí a enlouquecida brincadeira com isso. fica muito, muito mais legal, né? Então, essas viradas de chave aí, a gente precisa ir colocando, empurrando no pessoal, goela abaixo, para o pessoal entender que, pelo amor de Deus, é assim que funciona. Porque a gente sabe que, infelizmente, temos muitos dentistas no Brasil. Muitos dentistas. Acho que a gente tem, se eu não me engano, eu não lembro se é isso mesmo, mas eu acho que metade dos dentistas do mundo estão no Brasil. Não sei se é esse o número correto, mas é muita gente. E, infelizmente, quando tem muita gente boa, mas tem muita gente que segue fazendo uma odontologia de um nível, infelizmente, muito baixo, né? Aí, Bruno, que eu acho que entra a gente com propósito e com essa parte educacional, porque a gente já enxergou que existe uma odontologia incrível e toda vez que eu vou dar aula eu falo, a gente está vivendo a melhor era da odontologia de todos os tempos. Aí Com sábado eu também certeza. dei uma aula para um grupo ainda em formação de acadêmicos e aqui, mas por que, professora? Eu falei, porque na minha época não tinha AGI digital, porque na minha época não tinha IA, porque na minha época não tinha computador, porque na minha época. E tudo isso está disponível para vocês nesse ponto. É, Então, eu acho que como educadores, a gente tem o papel, e aí educadores em todos os níveis, na sala de aula, nas redes sociais, na conversa com o colega, de mostrar essa luz, essa odontologia incrível que existe. Porque muitas vezes, e eu não condeno nenhum começo, né, a clínica popular ou um lugar, né, que você tenha menos recursos, porque todo começo é um começo. uhum, Ninguém está na janelinha, como você falou. sim. Mas quando a gente consegue mostrar que existe uma odontologia
incrível e ela é alcançável desde que você deseje alcançar, eu acho que é por aí. Vamos falar do assunto que a gente está trazendo, né? A gente tem um ponto do dentista que não pede a tomografia, do que pede um pouco, do que já pede e não usa o software. Aí Hum. entra o Endogest com uma solução incrível para facilitar e quebrar essas barreiras que muitas vezes, Bruno, eu tenho uma comunidade que se chama Comunidade Dentista 3D e por muitas vezes o principal ponto de bloqueio deste dentista não conseguir usar o software não Pedir. não é pedir e não estar no software. É o caminho que ele leva entre o exame chegar no software de forma que ele consiga mexer. Porque ele desiste antes. Quando ele tenta baixar um Daikon e não consegue, ele fala, eu sou ruim de informática mesmo. E aí ele vai reforçando todas as crenças de uma geração que não aprendeu isso, que não é tecnológica. Porque vamos e venhamos, um endodontista que resolve usar a tomografia não é um recém-formado. Ele já tem 10 anos de carreira. Então ele não está tão ligado na informática up to date. Então o que faz ele não usar, Bruno, e por isso que eu achei o Endogest assim sensacional, eu não consigo receber um e-mail, eu não consigo baixar. Quando eu baixo, tem que descompactar. Como é que faz isso? Ela explicou, mas eu esqueci. Então, na minha comunidade tem encontros ao vivo e por muitas vezes a resolução que a gente tem que fazer naquele encontro é esse passo a passo desse exame poder chegar num lugar que aí ela fala assim, não, mas agora eu vou enxergar e eu vou navegar. Porque a pessoa desiste antes de navegar. Então, quando você tem Exato. uma solução que facilita e entrega pronto, toda aquela coragem para dar aquele passo está completa. Ela não foi perdida com eu não sou boa de informática, isso realmente é difícil, com aquelas crenças que vão limitando, sabe? Sim. Então, eu acho que é aí que é a sacada total. Total, total. Isso é o que todo mundo fala, todo mundo está usando o Energético, que a gente fez várias soluções para várias coisas, mas essa é a mais legal de todas, né? Então você Mas imagina você aí. já pega um público que já entendeu. O seu público é o cara que já usa e quer usar melhor. Exatamente. Às vezes é o cara que já usa, que quer usar melhor, a pessoa que pede sempre tomografia e às vezes não está em casa ou não está com computador e consegue ver isso no celular. Então a gente fez um esquema assim para a pessoa não ter erro. Com 2 cliques, ela vai entrar no prontuário do paciente, vai fazer o pedido por dentro do prontuário do paciente, vai gerar um PDF que vai junto no pedido. E esse pedido, ele vai ser um PDF com um link. A radiologia vai colocar o DICOM dentro deste link, que é no prontuário do próprio paciente. Que O já está no sistema seu próprio consultório, né? É uma caixinha que você está abriu no no prontuário. seu celular, está no aplicativo do seu celular. Aí a radiologia fez o upload, você não vai precisar ir no e-mail, você vai receber uma notificação e você já vai abrir direto no celular. Você não vai precisar baixar em lugar nenhum. Tá? Se você precisar baixar depois, você consegue baixar porque o arquivo está ali. Mas você consegue visualizar direto. O sistema ele já recebe o exame, já lê e já abre ele na nuvem para você. É isso, essa é a grande sacada, é o grande pulo do gato aí do Energético que a gente fez. Tirando isso, também a gente tem algumas outras coisas, como, por exemplo, inteligência artificial, que a gente consegue conversar com uma inteligência e falar assim, ó, anota no prontuário do paciente tal, 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 tal coisa, e faz. Então, ganho de tempo realmente, e fora essa facilidade, né? Porque agora todo mundo, a maioria dos nossos novos usuários são usuários que estão usando por conta do Daico. Fala, pô, eu quero ter esse, esse benefício de não ter que ficar baixando nada em lugar nenhum, não ter que ficar perdendo arquivo. E não passar por todos esses trâmites que são chatos que você fala, é muito chato. É. E aí, Bruno, é que eu acho que os nossos propósitos, né, se cruzam, porque eu sou apaixonada por alfabetizar o dentista na tomografia. É um processo, né? É um processo que depende do tempo de formação, da transformação tecnológica que esse próprio profissional passou, mas que quando ele vê, não tem como desver, né? Então, eu sou apaixonada por segurar a mão desse dentista que ainda não usa tomografia, que acha que não é para ele, que acha que o exame é caro, que acha que o paciente não vai fazer, trazer ele para um nível
de De diagnóstico, construção. de diagnóstico absolutamente transformador, que, como você falou, muda todas as condutas. Quando ele percebe que muda todas as condutas, ele se torna um dentista melhor, sem ter feito nenhum outro passo de qualificação técnica. Com Então, certeza. ele não precisou, ele já carrega, ele já faz instrumentação rotatória, ele já usa melhor lima, ele já tem um processo. E a gente está falando disso de endo porque você é endo. Quando ele enxerga mais, é como se o mundo se abrisse, tudo aquilo que ele já usa se torne ainda mais efetivo. Então, a minha paixão por ensinar a tomografia, ela tem a ver com o dentista não precisa investir nada em tecnologia, em equipamento. Porque um tomógrafo, né, custa R$ 700 mil. Diferente de quando ele entra na odontologia digital, por exemplo, é claro que ele pode começar a pedir, né, escaneamentos nas clínicas radiológicas, que são um grande parceiro, mas em algum momento ele vai, né, querer essa tecnologia para ele. Né? Assim como o endodontista começa com uma magnificação de lupa, depois ele quer o microscópio. Né? E aí, esse é um processo que ele vai criando. Mas o, o dentista, para usar a tomografia, ele precisa só desejar enxergar mais. E a partir do Sim. momento que ele enxergou mais, ele se torna, naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, um dentista extraordinariamente melhor, só porque ele enxergou mais. Então, é isso que me move, essa transformação. E aí, o primeiro passo é ele acabar com a crença de que o exame é caro, deixar de ter medo de pedir, dizer para o paciente que isso vai mudar completamente o processo, até que ele comece a usar, e aí o próximo passo é o dentista que é seu cliente, né? Porque ele já usa e ele precisa usar melhor. Que aí é o segundo salto que a gente falou. O que você acha que muda completamente de você receber o template da clínica radiológica, de um exame muitas vezes bem laudado, porque a gente tem alguns endodontistas se tornando radiologistas e esse olhar do endodontista muda absolutamente tudo. Então, Sim. se me botar para laudar endo e botar um endodontista para laudar endo, ele vai ser muito melhor que eu. Ah, mas você é radiologista. Não, mas quem entende do sistema de canais radiculares é ele. Quem sabe a Uhum. dificuldade que encontra na parte técnica é ele. Como é que você acha que esse processo muda essa condução? Que salto você enxerga? Olhei o template que veio da clínica, me ajudou, mas o que faz diferença quando eu navego nesses. Ah, você está vendo um vídeo em comparação com algo estático, né? É muito diferente. Eu falo que a gente transforma o Muito exame diferente. 3D em 2D quando a gente É, fez o papel. é como se você visse um exame, é o que você falou, é um exame dinâmico? É, mas é um exame em duas dimensões. Quando você está vendo em vídeo, quando você está rodando, quando você está procurando exatamente aquilo que você quer no dente, né? Construindo. E hoje, Cláudia, é muito maluco ver por exemplo, a gente. Vamos falar uma coisa básica, por exemplo, que é um descolamento de cimento. Muitos dentes que têm trauma têm o descolamento de cimento que acho que você deve ter conversado com eles, por exemplo, que é o cimento alter, que é algo que a gente não via antigamente. A Não, gente não existia, né? Nasceu não agora. sabia da existência Estava disso. por trás, estava na Exato. sobreposição. E é algo que eu que faço muita cirurgia, eu tenho visto muito, mas muito, muito, muito mesmo. Ou seja, e é o tipo de coisa que o que você falou, às vezes o radiologista não está treinado para ver. Né? Então, o endodontista ou o especialista que tem o olhar clínico, que sabe fazer o diagnóstico e que sabe manipular o exame, ele com certeza, cada dia mais ele fica melhor em diagnóstico e cada dia mais acaba precisando menos desse laudo, né, desse template, dessa ajuda do radiologista. Deixa eu fazer uma consideração. Como radiologista,
E hoje, como membro do Conselho de Odontologia do Rio de Janeiro, eu sou conselheira, para deixar claro, né, que o laudo é obrigatório da clínica radiológica, tá? Uma clínica radiológica não é uma máquina de Xerox. Ela bota o paciente lá, o equipamento gira e sai um exame. Uhum. Porque uma clínica radiológica vem de diagnóstico. E aí vai entrar uma série de fatores que uma clínica, para ser boa, tem que ter um bom diagnóstico. E é por isso que os radiologistas estão em constante treinamento para aprender cada vez mais. Ser radiologista não é molinho, não, porque tem que entender o segmento alter do endodontista, tem que entender a necessidade do implantodontista, tem que entender a necessidade do estomatologista, então ele tem que ser um profissional completo. Então, gente, para quem está ouvindo, o laudo é obrigatório, tá? O laudo vai te ajudar a, de repente, uma nomenclatura que você não conhece, uma descrição de uma área que não é a sua área de interesse. Porque quando Sim. você pede, você vai só naquele foco daquele dente que você pediu. O radiologista tem que analisar o volume inteiro e dar todas esses achados têm que ser relatados. Os Então, o laudo dados. é obrigatório. O que eu acho que faz muita diferença é o que você falou, é a cabeça do endodontista é que sabe o que precisa ser feito. Da mesma forma que eu morro de ódio com duas situações. Uma é o exame é para endodontia. Aí a clínica radiológica monta o template com os Para MPR lá. implante. E aí, no final, manda uma sequência de corte com medida para implante. Puta, fico puto com isso também, mas tudo bem. Eu quero matar. Meu amor, quem te pediu o exame é salvador de dente. É. Por quê? Mas por que acontece isso, E Bruno? isso E eu acaba até, entendo. muitas vezes, você acaba induzindo o paciente. Se o paciente pega um laudo para ler, ele fala, vou ter que fazer implante, né? Mas Enfim. sabe aonde nasce isso? E de novo nossos propósitos se cruzam? Da falta de habilidade do dentista navegar no exame. Porque se ele não sabe navegar, se ele não sabe fazer uma medida, o implantodontista tem que fazer, o radiologista tem que fazer. E aí vem o relato dos meus amigos que têm clínica radiológica, eu já tive por muito tempo, hoje não tenho mais, eles falam assim, a gente manda porque senão depois o dentista manda esse exame de volta para a gente medir, porque eles não sabem medir. Entendi. Então, A gente ele tem que ensinar, entrega a a gente tem solução que ensinar completa. o Ele pessoal a usa fazer até o isso. nível. Vem cá, a sua clínica radiológica já conhece o doutor Bruno, né? Para você, não. E aí entra o processo de personalização também do processo. Não mede Sim. para você, mede para o outro cara. Ele sabe quem é você. Não, faz total sentido o que você está falando. E uma das coisas interessantes da pessoa saber manipular o Daikon também é que provavelmente o paciente, quando ele vai, pelo menos na grande maioria das clínicas radiológicas que eu peço, quando você pede, o paciente chega, faz o exame em Daikon e você já recebe antes de você receber o laudo, você recebe o Daikon. E aí você Para mim, pelo ganha menos, eu consegui gerar agilidade. exato, eu consegui gerar um fluxo aqui e eu acho que também isso é muito importante, né, Cláudia? A partir do momento que a pessoa começa a pedir, conhecer o centro radiológico, conhecer o radiologista, para que exista essa troca de informação. Porque a Personaliza. minha radiologista, ela tem muito mais olhar para detalhes do que eu. Por exemplo, a Andréia aqui, que é aqui de São Caetano, a Andréia Perrella, acho que você talvez até conheça ela, Conheço. ela é muito boa, a gente tem essa conversa direto. E eu falo assim, André, ó, por exemplo, teve um caso de Cemento Alter que eu até postei aqui no meu feed ontem, não sei se você viu, foi um caso que eu fiz um reimplante intencional, depois dá uma olhada. E dentro desse caso, eu tinha falado para ela que eu achava, pelas características clínicas, que tinha o Cemento Alter. Nem ela, nem eu conseguimos achar esse bendito desse Cemento Alter. É E ela é uma isso. baita de uma radiologista. É E a gente está sobre isso. aprendendo juntos. E a É gente está sobre aprendendo isso. juntos. Uma Então, parceria, né? É parceria. é muito bom isso. É E parceria. ela adorou o sistema Winogest, porque ela falou, Bruno, para mim, você já tá me mandando o link. Cara, eu não gasto mais com e-transfer, eu não gasto mais com nada. Você só tá me mandando esse link, eu tô deixando de gastar.
E eu tô te mandando, óbvio, depois ela me manda tudo por e-mail, mas para ela é uma economia de tempo e de dinheiro também, né? Muito legal Tempo da isso. equipe dela, né? Com certeza. Tá? Tem Tempo da equipe. facilitado muito, Claudia. Muito, muito sensacional, muito sensacional. Eu acho que tem vários níveis, né, desse processo. E aí, antes de chegar um pouco no final, eu vou só fazer um convite para quem está aí. No próximo final de semana, 23 e 24 de maio, eu vou promover um congresso online, chama O Segredo dos Grandes Casos Clínicos, e 2 dias online, eu e mais 7 especialistas, trazendo toda essa reflexão de como o diagnóstico potencializa o dentista que você aí já é. Então, quem, quem tiver interesse, vai ser um prazer, uma honra ter vocês lá. O link de inscrição está na bio. E a Endogest vai ser um parceiro nosso para a gente conseguir multiplicar, né, esse poder que o diagnóstico tem, né? Quando a gente erra no diagnóstico, a gente erra tudo dali para frente. Porque você imaginou uma solução, só que a solução está equivocada. Eu vi o caso, sim. Tem até uma. Você mostrou o dente, né? Com uma área de descolamento de cimento. E quando você falou que nem você, nem os radiologistas conseguiram ver, quando eu falo da importância do laudo, é sobre isso. São olhares treinados de forma diferente que se ajudam com a mesma finalidade, que é o diagnóstico, e acertar aquilo que está sendo proposto para o paciente. Quando o paciente vai a um dentista, gente, ele confia no que o dentista vai fazer. E o que o dentista vai fazer depende daquilo que ele enxergou. Se ele enxergou menos, ele vai fazer, né, de uma outra forma. E falar do laudo, Bruno, tem um outro viés que eu acho muito importante, que é o controle de qualidade da clínica radiológica. Se todo exame que sai da clínica tem que passar pelo olhar do radiologista, dificilmente você vai ter um exame de baixa qualidade sendo entregue. Sim. Porque se há uma necessidade de recalibrar a parte de aquisição, quando passa pelo olho do radiologista, ele volta e fala, ó, gente, vamos treinar isso aqui melhor. Quando a gente acaba se relacionando com uma clínica sem laudo, ou que você não dá importância para o laudo, pode ter certeza que em algum ponto a qualidade desses exames começa a cair. Porque não passou pelo olhar de ninguém. Você falou assim, Bruno, você falou assim, Cláudia, é muito difícil ter alguém que atenda num padrão que eu, né, considero para fazer uma gestão da equipe. A clínica cardiológica é igual, porque aos poucos vai relaxando. E aí, se esse exame não passa pelo olhar do radiologista que vai laudar, o que vai acontecer? O exame vai ficando ruim e você não percebe, foi ficando ruim. Perfeito. Aí tá a sua visão do outro lado da mesa, né? Que é uma coisa que a gente não entende. Esses processos realmente eu não entendo. Eu sei tudo que dá errado se a gente não faz todos os processos certinhos, administrativos, comerciais, enfim, se você não faz tudo o que precisa ser feito para a coisa dar certo, o negócio não vai chegar do jeito que você quer lá no final, se você não tiver processos, né? Processos. E eu vou até citar uma live que eu fiz com o Gustavo Cavalcante. O Gustavo é especialista em odontologia digital e a gente estava falando exatamente da importância do dentista entender, né, até da qualidade da tomografia. Existe um efeito, um artefato que se chama efeito anel. Hum, O efeito anel mostra, principalmente no axial, quando você corre os axiais, uma bolinha, uma bolota, assim, que parece uma gotinha. Isso aqui, ó, como se você jogasse uma gotinha aqui, ele faz todo esse processo tá. dentro do exame, no DICOM, no axial principalmente, porque o axial é redondo, né? Então, eu recebi um exame para uma segunda opinião e eu falei, eu preciso do DICOM. Então, chegou para mim o template. O template era uma boca com muito artefato, uma boca com implantes, endos, coroas, que por si só a gente já sabe que vai esperar uma qualidade pior desse exame, mas estava me dando uma sensação de exame tremido também, que é um outro artefato, que é o artefato de movimento do paciente.
Quando eu recebi o Daikon, tinha uma quantidade de efeito anel nesse exame gigantesca que o template não mostrava, o template mascarou. Porque o template foi recortado as cenas para montar o template e a culpa de o exame estar visualmente ruim era a quantidade de artefatos metálicos. Mas Entendi. por fim, era uma soma da característica da boca do paciente, que era um limitador, porque tinha muito artefato, mais a baixa qualidade do equipamento. O que, que o efeito anel mostra para gente? Um equipamento descalibrado, uma falta de manutenção desse equipamento. Entendi. Se o Não sabia radiologista. disso. Eu vou te mostrar, eu vou te mandar no WhatsApp essas imagens, Manda. tá? Manda, eu nem sabia, eu nunca tinha ouvido falar, sendo muito sincero, em efeito anel. É. O efeito anel mostra que esse equipamento está sem calibração. É quase que a gente rodar o nosso carro com pneu murcho. Só que se o dentista não conhece, não reconhece isso, ele continua aceitando o exame de baixa qualidade. Então, dentro desse processo de alfabetização, né, na comunidade dentista 3D, eu ensino inclusive o dentista a identificar exames de baixa qualidade. Porque quando chegar, ele vai falar, não quero. Repete, por gentileza. Legal, Cláudio. Legal, Tá? muito bom. É, esse senso que você vai ensinar aí é algo realmente espetacular. Eu acho que todo mundo devia ser um pouquinho radiologista, né? Acho que entrar na Nossa, tua comunidade, eu acho que entrar na tua comunidade vai ser com certeza um baita de um ganho. Aí eu provavelmente vou estar junto com vocês aí, porque a gente está sempre aprendendo, né? Eu adoro estudar coisas diferentes e ter essa visão também diferente, porque muitas vezes a gente tem essa visão bem quadradinha mesmo, né? Aquela coisa do que nem eu te falei, poxa, mas eu acho que as pessoas não, né? Olhando o mercado da minha perspectiva, o que eu acho é que, poxa, vai ser algo difícil de se instalar, de se falar e de colocar, porque eu vejo a dor do endodontista, mas você já traz do outro lado. Você fala, não, é isso aí, você precisa fazer desse jeito, desse. Então, essa educação, ela é extremamente importante para que a gente consiga mudar, de fato, a nossa odontologia e começar a, né, com essa quantidade de dentistas, ser cada dia mais uma odontologia melhor. melhor. É por isso que a gente acredita, porque quando a gente eleva o nível daquilo que a gente conhece, a gente passa a não aceitar a baixa qualidade. Verdade. Mas se a gente não conhece, a gente está aceitando sem perceber esse processo. E aí entra de novo o nosso papel, sabe, Bruno? Mostrar para o dentista ferramentas que o tornam melhor para trabalhar com nível de excelência. Porque se ele trabalhar com nível de excelência, o resultado financeiro dele vai aparecer. Com O certeza. reconhecimento que ele deseja vai aparecer. Ele vai conseguir cobrar mais e melhor pelos seus procedimentos, ele vai se sentir valorizado. Então, quando a gente educa e aprende, a gente muda a cadeira que a gente senta, né? E o que a gente Com espera certeza. da odontologia. Muito bom. Considerações finais que está Acho acabando. que, eu acho que deu uma caidinha agora no final aqui. Não sei se Deu foi a uma. internet que deu uma osciladinha. Bom, isso que você está falando, assim, é algo que para mim, foi um processo. Eu acho que para todos os dentistas ganhar dinheiro, fazer a coisa acontecer, ah, ser melhor, conseguir cobrar o que você quer, conseguir agregar valor no teu tratamento, e a tomografia ela faz muito isso, né? A gente fala muito nos nossos cursos, em tudo que a gente. Porque eu também tenho uma grande missão. Você até no começo você até falou para falar um pouquinho sobre a minha missão, né? E a minha missão realmente assim, é fazer o endodontista que já trabalha numa qualidade legal ali, que já tem muito tempo trabalhando no delivery, mudar de nível, né? Subir para ter uma clínica especializada em endodontia, como é a minha aqui, como eu tenho transformado muito isso ao longo desses anos trabalhando com os meus alunos, né? A gente tem um curso específico chamado Endo Advanced, que é um curso de 8 meses, onde a gente ensina técnicas cirúrgicas, enfim. Então, a gente subir esse nível, subir esse sarrafo, né? Está muito relacionado com essa parte de tomografia e está muito relacionado com o valor que a gente agrega com os nossos, não só com os nossos pacientes, como também com os nossos indicadores.
E a tomografia, quando você discute um exame em tomografia em 3D, tanto com o paciente quanto com o indicador, a coisa fica muito diferente. Você sobe muito. Eu não sei se você chegou a ver, mas no Endogest a gente fez também uma nova ferramenta onde você desenha na tomografia. Eu cheguei a te mostrar isso ou não? Mostrou na reunião. Legal. Então a gente fez algumas coisas que a gente consegue ir também explicando. Comunicação, né? E isso é muito importante. Para mim, é o que mais me faz ser diferente com o meu paciente. E até com o próprio indicador. É eu desenhar, mostrar, eu falar, porque a gente fica intuindo as coisas, é muito Você fácil. traduzir essa informação de forma visual para que o paciente entenda e acate, né, aquela sua indicação. É isso aí. É isso mesmo. Então, assim, eu quero que quem está presente aqui com a gente, que tenha a oportunidade de assistir todas essas aulas maravilhosas da Cláudia aí, a gente sabe da tua didática, né, do teu empenho, eu sei o quanto tô te acompanhando ao longo desses dias aí, a gente tem conversado bastante, eu sei o quanto você está se dedicando a essa tua missão, isso é muito bonito de ver, tá? Quando a gente vê que a coisa está sendo feita com carinho, com amor, com dedicação, isso faz realmente a gente acreditar que cada dia mais a nossa odontologia vai ficar melhor, graças a profissionais como você aí. Que bom. Tá acabando, que pena, adorei. Eu acho que a gente pode pensar em outras formas e aí tentar descobrir. Depois você já é meu convidado para dar uma aula na minha comunidade, tá? Para Bom, mostrar o Endogest e mostrar como essa transformação da endodontia pode ser exemplo, né, para outras especialidades. Hoje é muito claro que as especialidades cirúrgicas usam a tomografia, a endodontia saiu atropelando todo mundo e botando como protocolo, mas existe aí ainda o oceano azul de dentistas comuns do mocho, da cadeira, do dia a dia, que podem conduzir o tratamento do seu paciente, inclusive encaminhando para o bom endodontista, já fazendo todo esse processo de diagnóstico com melhor. certeza. Concordo Então, 100%. Se todo mundo né? dominar isso, vai ser top demais. Você tá demais. Vamos ganhar tempo, né? Claro, muito Joia. facilita tudo. É outra Facilita. visão. É outra visão. Joia. Obrigada, Bruno, de verdade. Imagina, Tá? Cláudia, eu que Vamos arrumar um agradeço. tempinho para falar offline hoje só para a gente acertar aquele detalhe. Tá Tá? bom, Obrigada. Deus te abençoe. O obrigado. Endofest, com certeza é uma ferramenta que vai mudar a odontologia. Parabéns. Depois a gente vamos divulgando tudo aos pouquinhos aí, você vai nos ajudando também. Com certeza. Então tá bom. Fica com Beijo, Deus. fica com Boa semana. Deus. Tchau, tchau. Beijo.